A frase "bom filho a casa torna" nunca fez tanto sentido. O cara moldou uma geração de jovens apaixonados por futebol não apenas aqui, mas no mundo inteiro. Com dribles, jogadas fantásticas, danças, ousadia e alegria nas noites de quarta e tarde de domingo. Se hoje você gosta de um jovem promissor do futebol, provavelmente o Neymar tem muita influência na paixão dele pelo esporte. 12 anos depois, o príncipe da vila voltou para casa. Mas como foi esse tempo que ele esteve longe dos gramados brasileiros? Eu vou te contar essa história. O Neymar, que surgiu no Santos no início da década passada, foi um fenômeno sobrenatural. Ele já se mostrava diferente de tudo que tínhamos no país naquele momento. E com o passar do tempo, isso só foi se confirmando cada vez mais. Em uma época em que não existiam as famosas edits de jogadores, a irreverência do Ney conseguiu trazer algo parecido, com os vídeos de seus dribles no YouTube e ao fundo algum sucesso da música sertaneja. O lendário Moicano, as comemorações e dancinhas foram fundamentais na criação de uma conexão do Neymar com o público brasileiro, principalmente o mais jovem. Muito além da magia que trouxe em campo, ele ainda foi extremamente vencedor pelo Santos. Tricampeão paulista e campeão da Copa do Brasil, Libertadores e Recopa Sul-Americana. De prêmios individuais, então, nem se fala. Diversas conquistas como craque e seleção da temporada de Paulistão, Brasileirão, Libertadores e tantas outras coisas. Rei da América por 2 vezes seguidas, vencedor do Prêmio Puskás com aquele golaço histórico contra o Flamengo e ainda foi o 10º colocado da Bola de Ouro em 2011. Vocês têm noção do tamanho disso jogando no Brasil? Loucura! Ele era de um nível tão acima que no Brasileirão de 2012, a revista Placar resolveu classificá-lo como hors concours, no prêmio Bola de Prata dado ao craque do campeonato. Isso significa que ele era tão bom, tão acima dos outros, que ele não podia concorrer ao prêmio junto com outros jogadores. Apenas 2 jogadores foram classificados como hors concours na história do prêmio. Só o Neymar e o Rei Pelé. Diferente de outros talentos que surgiram depois, como Vini Júnior, Rodrigo, Endrick e agora Estevão, o sentimento que fica é que realmente pudemos aproveitar os anos de Neymar no Brasil, visto que ele permaneceu aqui até os 21 anos. E é claro, a venda e a saída precoce desses jogadores é em grande parte por medo dos clubes europeus de perderem um possível novo Neymar. Depois que o Barcelona levou o original, todos têm medo de perder o próximo grande craque brasileiro. E por isso os nossos novos talentos acabam ficando tão pouco tempo jogando por aqui. A chegada de Neymar ao Barça foi complicada. Inicialmente passou por uma certa dificuldade de adaptação. Teve alguns jogos apagados, ficou no banco e teve até alguns desentendimentos com o treinador Luis Henrique no começo de seu trabalho no clube. Mas com a ajuda e proximidade do gênio Lionel Messi, foi se adaptando cada vez mais ao clube. Como o próprio Neymar diz, Messi pediu para ele ser ele mesmo, o Ney alegre que o mundo conheceu no Santos. Assim nasceu o que todos esperavam que seria uma grande dupla. Mas se estendeu a mais um craque, tornando assim um dos maiores trios da história do futebol. Dentro do trio MSN, Ney foi uma engrenagem fundamental para o funcionamento daquele Barcelona que encantou o mundo. Mas além de um membro do trio, foi por diversas vezes o protagonista daquele time. Como esquecer o período em que o Messi se lesionou e o Neymar com a cabeça raspada foi o grande líder técnico da equipe. E aquele golaço com um chapéu de costas contra o Villarreal. E o gol na final da Champions contra a Juventus, quando o seu sonho foi realizado, menino. Como esquecer, meu irmão, o que o Neymar jogou na virada histórica contra o PSG na Champions League. Foi uma das maiores atuações individuais da história da maior competição de clubes do mundo. Aquele 2015 do Neymar foi um absurdo. Com certeza, uma das melhores versões da sua carreira, para muitos, a melhor. Mas não para o próprio. De acordo com o Neymar, em uma entrevista recente, sua melhor versão, a mais completa, é a do PSG. E vamos ser sinceros, é uma opinião justa. No Paris, podemos dizer que Neymar encontrou sua versão em que fazia mais coisas e de melhor forma dentro dos campos de futebol. Sua versão velocista e dribladora já era de conhecimento mundial, mas sua versão playmaker teve seu ápice no Parque des Princes. Comandado por Tuchel, deixou um pouco de lado o seu modelo camisa 11, que crescemos assistindo e se tornou um camisa 10. E meu amigo, que camisa 10 tinha o PSG? Na Champions de 2020, mobilizou o Brasil inteiro a apoiá-lo no sonho da primeira Champions do Paris com o Ney Day, em um momento que de certa forma compartilhava uma certa nostalgia com o passado. Diversos fãs trocaram suas fotos de perfil nas redes sociais por fotos de Neymar com o clássico moicano vestindo a camisa de seus times. O título do PSG acabou não vindo, mas o momento foi histórico.
A ida para a França tinha tudo para ser a virada de chave no tamanho de Neymar para o futebol. Ali, ele não seria mais um membro do trio que às vezes era protagonista. Ali ele seria Neymar mais 10. Porém, foi aí que começou o principal pesadelo de sua carreira, as lesões. Antes de eu te contar os próximos capítulos, eu vou te apresentar minha newsletter. É uma matéria de futebol que todas as manhãs de quarta eu posto e você recebe no seu e-mail. Mas para isso é necessário se inscrever. Então se você curte aprimorar o hábito da leitura, eu deixei o link na descrição. Neymar chegou ao Paris em 2017, porém apenas na Champions de 2020 esteve disponível durante todo o mata-mata da competição. As lesões, que antes eram números bem menores, se tornaram frequentes. Os números de dias e jogos perdidos pelo craque por lesão são tantos que nenhum veículo de mídia conseguiu até hoje informar com precisão. Ao fim da passagem com alto número de lesões, muitas portas se fecharam. Com a situação financeira delicada do Barça, um investimento no brasileiro parecia difícil, beirando o impossível, e até mesmo para os clubes ricos também era um negócio delicado. Inclusive, muita gente diz que o Barcelona queria ele, mas na época o Xavi não estava afim da ideia. Assim, o Neymar deixou o PSG aos 31 anos e rumou ao Al Hilal da Arábia Saudita. Eu, como um fã completamente um Neymarzete, fiquei muito triste naquele dia. Realmente, eu não queria acreditar que o Neymar tão novo estava deixando o futebol de alto nível para ir para a Arábia. Mas, infelizmente, foi o que aconteceu. E para ser sincero, na passagem do craque pelo Al Hilal não deu nada certo. Ney foi mais um super craque que chegou na Liga Saudita após a contratação de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr. Ele também ajudou a mudar o patamar de contratações do clube daquele campeonato. Contratado por 100 milhões de euros, foi a contratação mais cara da história de um clube saudita. Mas o investimento passou longe de ter resultado dentro de campo. No entanto, acumulando mais e mais lesões, atuou oficialmente pelo clube em apenas 7 partidas oficiais, número baixíssimo e um custo-benefício muito ruim para os sauditas. Dessa forma, o treinador Jorge Jesus veio a público recentemente e divulgou, devido ao número de vagas para estrangeiro na liga, que o Neymar ficaria fora do campeonato nacional, podendo ser escalado apenas nas competições continentais, com foco para a Champions da Ásia. O relato do técnico foi bem forte, porque o português afirmou até com certa tristeza na voz de que Neymar parecia não ter mais condições de acompanhar a equipe fisicamente na liga e ser aquele jogador que todos sabiam que ele era. Afinal, que treinador em sã consciência dispensaria Neymar se tivesse em boa forma, né? Assim, Neymar e Al Hilal assinaram a rescisão do contrato que iria até o final da temporada, mas teve o fim do vínculo antecipado em comum acordo. Neymar ficou livre no mercado e, conformando os rumores, anunciou sua volta para a Vila Belmiro. Mas afinal, o que podemos esperar do retorno do Neymar ao Santos? Esse retorno é como uma volta para casa, em que busca o abraço e o carinho do seu povo e da sua família, visando o The Last Dance na Copa do Mundo de 2026. A volta para casa é, além de uma preparação física, a forma de Neymar tentar reencontrar o futebol que um dia demonstrou no Santos. A ousadia, a alegria, um reencontro com a única torcida na qual ele, mesmo com todos os pesares, ainda é um 100% ídolo indiscutível. Óbvio que com todos os problemas as opções não eram tantas, mas no final, quando tudo dá errado, o primeiro pensamento de qualquer um é voltar para casa. Para o Santos, a oportunidade é ter seu príncipe de volta, mesmo que por 6 meses ou 1 ano. Pode ser até que com grande chance de reconstruir a imagem e a estrutura de um clube que foi literalmente rebaixado como nunca antes em sua história. A verdade é que, com todos os últimos anos difíceis que Neymar viveu, ainda não sabemos o que esperar do retorno dele pelo Peixe, se ele vai estar bem fisicamente ou não. Mas, falando como um brasileiro apaixonado que cresceu assistindo o Menino Ney no nosso gramado e fazendo história lá fora, eu tô feliz, cara. Eu tô feliz de ver o Neymar novamente com a camisa mais pesada da história do futebol brasileiro. É necessário dizer que o Ney por muito tempo foi o melhor jogador brasileiro do mundo, mas atualmente existe um cara que passou ele. Rafinha é o melhor brasileiro da temporada, na minha humilde opinião. Dito isso, quer assistir um resumo da carreira do Rafa e entender o porquê eu considero ele o melhor do mundo? Assiste este vídeo aqui que eu fiz, que está aparecendo neste momento.